Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Deu uma folga aí sexta-feira, não consegui lançar nenhum, mas retomamos aí com os resultados de 2019 com a Vale. A Vale, acho que todo mundo sabe, tá num momento meio delicado, né? Pós-Brumadinho, e esse quarto trimestre veio com alguns pontos, né, que puxaram o resultado para baixo, que a gente já vai ver aqui. Basicamente, ó, vamos ver logo na DRE. Na demonstração de resultado do quarto trimestre, a gente consegue ver que operacionalmente a empresa continua bem, vem um pouquinho abaixo do terceiro trimestre, mas o terceiro trimestre foi muito forte em termos de preço do minério de ferro, então por isso que foram valores difíceis dela manter por longo prazo, mas continua um lucro bruto muito bom, você vê bem acima do ano anterior. E a grande questão foi a seguinte, essas duas linhas aqui de baixo, ó. Redução do valor recuperável e outros ativos não circulantes, famoso impairment de algumas operações, de carvão, de outros metais, na casa de 20 bilhões, um valor bem relevante, além de um aumento aí das provisões relacionadas a Brumadinho. Então, o que basicamente aconteceu? Veio um prejuízo, a gente olhar aqui embaixo, prejuízo grande de 8 bi, mas foram efeitos... Esse é o efeito não caixa, 20 bilhões desse impairment não tem efeito caixa nenhum para a empresa. E o de Brumadinho é um prejuízo que ela está provisionando, ou seja, ela não necessariamente gastou esse dinheiro. Ela gastou, na verdade, bem menos, ela já provisionou acho que 28 bilhões de reais, a gente já vê no anual, e gastou uns 7,5 esse ano. Então, a Vale, descontando esses efeitos, continuaria a ter um resultado bem bom no quarto trimestre, um pouquinho abaixo do terceiro, devido aos preços que voltaram ao normal um pouco, mas teria um resultado bom. A grande questão é que ela lançou esse impairment aqui, não sei se a empresa aproveitou o momento que já viria um balanço ruim de qualquer forma pelas provisões de Brumadinho ou não, isso não tem como a gente saber, mas o fato é que eles meio que deram uma expurgada, se foi intencional ou não, não sei, mas eles deram uma expurgada aí no balanço de coisas que eles poderiam baixar contabilmente, e esse lançamento aqui não impacta o resultado da empresa, ele não tem efeito caixa, é um impairment, ela baixou do balanço patrimonial valores que ela tinha expectativa no passado, que estavam lançados, ela reviu essa expectativa, diminuiu, tem que sair de algum lugar na contabilidade, foi impactado aqui na DRE. Então, o resultado da Vale, se a gente pensar do ponto de vista operacional, foi um 2019 bom, apesar de todos os problemas e dificuldades. Esse aqui é o relatório anual, Vocês vão ver que o que domina, o relatório, nem sei se vou passar tudo aqui, são explicações em relação a Brumadinho, tá em tudo quanto é lugar aqui, carta do presidente, do conselho de administração, ética, transparência, jamais esqueceremos Brumadinho, carta aos acionistas também, falando de risking, ou seja, diminuir o risco das outras operações para não acontecer um outro evento desse. De novo, nunca esqueceremos Brumadinho, apoio imediato a famílias, outros investimentos, ou tudo que ela está gastando com Brumadinho, indenização trabalhista, individual, coletiva, pagamento emergencial, outros acordos, obras, principalmente de abastecimento de água. Então, assim, é bem extenso a reparação da Vale relacionada a Brumadinho. Segurança, que é um ponto-chave para os acionistas, é o que eles vão fazer com as outras operações para não ter nenhuma nova Brumadinho, e eles, inclusive, estão desmobilizando várias barragens. No vídeo que eu fiz completo sobre a Vale, eu vou colocar aqui em cima, eu expliquei bem como é que funcionam essas barragens a montante, por que elas são mais arriscadas, claro, dentro do meu conhecimento. E a empresa está focando nisso, ela já desmobilizou a primeira, essa 8B, uma outra, Fernandinho, já está em vias de ser desmobilizada, e ela tem projetos para várias outras. Na época eram 9 barragens que a Vale ia desmobilizar, e elas adicionaram mais algumas aqui, então ela vai investir aí quase 2 bilhões de dólares para mudar esses processos a úmido, que é o que forma essa barragem de rejeito, para processos mais sustentáveis. Aqui a gente tem as operações foram impactadas, essa mina de Brucutu que diminuiu a produção. Eles reiniciaram o ano passado, mas
ela com 40%. Complexo Vargem Grande também está parcialmente. Mina da Alegria também estava interrompida. Ou seja, a Vale ela diminuiu a produção total dela depois de Brumadinho, devido a esses ativos aí estarem ou paralisados ou em produção em menor escala, né? Então eles esperam retomar a produção suspensa de mais ou menos 40 toneladas de pelo. Não lembro qual unidade é essa aí. É a unidade de minério de ferro, lembrando que eles estão produzindo na casa de 300, alguma coisa assim. Depois a gente vê isso. Ou seja, é uma produção relevante, sim, né? A gente vê que a Vale ainda dá dinheiro sem essas operações paradas, né? Porque afinal ela teve um lucro operacional esse ano, mas tem bastante para voltar ainda. De novo, no relatório, falando sobre questões ambientais, sociais, governança, você vê que é bem extenso aqui essas informações. Enfim, agora chegamos nos números propriamente ditos, ainda não. Bom, informações contábeis, então vamos dar uma olhada aqui. Na demonstração do resultado do ano, né, a gente consegue ver um panorama mais amplo. A gente tem um lucro bruto até avançou em relação a 2018, né, muito porque o preço do minério subiu demais depois do acidente de Brumadinho e devido a outros efeitos. Então, até que operacionalmente a empresa veio melhor. O operacional veio muito fraco porque tiveram dois lançamentos muito grandes aqui. De Brumadinho, a empresa provisionou, como eu tinha falado, quase 29 bilhões de reais. Então vai custar uns 30 bi Brumadinho para a Vale, um valor bem relevante. E teve esse impairment agora no trimestre, e mais um pouquinho aqui de outras coisas, na casa de 20 bi, que também tem efeito não caixa. Então por isso que o impacto veio tão grande aqui no lucro operacional. Era para ter vindo aqui, fazendo uma conta simples, era para ter vindo aí quase 55 bilhões de reais de lucro operacional. Teria sido muito bom o resultado. Mas não existe se na vida, tiveram esses descontos. Tá, resultado financeiro, aí tem uma questão de câmbio e tudo mais, nem compensa analisar daqui para baixo. Então a Vale é isso, ela continua sendo, vamos olhar o fluxo de caixa que é importante também. A empresa gerou 47 bilhões de caixa operacional, descontando o CAPEX dela de 14, mais aquisições aqui de 3, daria um pouquinho menos aí de 30 bi de caixa que ela gerou no ano. Então, a Vale basicamente vai gastar com Brumadinho a geração de caixa de um ano dela. Que dá 29 bilhões, talvez ainda tenha mais alguma provisãozinha, e ela gerou em 2019 30 bi de caixa. Então, dá para dizer que as despesas de Brumadinho, assim, meio que a Vale já se pagou. Ela ainda não pagou porque vão sendo aos poucos, envolve essas obras em barragens que vão se arrastar por um tempo ainda. Essas indenizações ela não pagou tudo, ela já pagou 7,5 bi daqueles 28, então vai sair muito dinheiro do caixa no futuro. Mas contabilmente não vai ser mais impactado. Tá. Bom, é isso então. A Vale ela continua com resultado operacional bom. Quem viu esse vídeo aí que eu botei aí em cima, viu que eu falei que o resultado da Vale estava muito bom no terceiro trimestre, estava mesmo, porque foi um pico de preço, então estava um resultado até fantástico pelo preço do minério de ferro. Já voltou um pouquinho ao normal nesse quarto trimestre, mas a empresa ainda tem produção para voltar, ela vai voltar a produzir esses 40 MTPA, que vai agregar a produção. Tem alguma coisa ainda de ganho aqui, tem o impairment, aqueles 20 bi vieram aí principalmente dessa operação de níquel, 10 bi, dessa de carvão, 6 bi e outros ativos. E claro, isso aqui não tem efeito não caixa para a empresa, então não impacta. Então, o que eu estava falando? Bom, enfim, a Vale continua com resultado bom, tem caminhos para crescer no curto prazo, no longo prazo, tem investimentos de longo prazo para ganho de eficiência e produtividade lá em Carajás. Aqui a gente vê que o CAPEX dela é basicamente de manutenção, tem alguma coisa de expansão, que deve ser lá de Carajás, tudo. Mas enfim, ela tem um CAPEX de manutenção alto. Esse é o projeto que eu comentei, que vai aumentar a produção e eficiência lá da produção já existente. Outros projetos grandes, essa mina de Salobo também, bem grande para 2022 os dois. Então
a Vale está com resultado bom, né, limpando desses efeitos não recorrentes. Tem drivers para melhorar ainda. Né? Deixa eu só chegar na dívida aqui para a gente fechar o vídeo. Mas o fato é que Brumadinho aconteceu, né? Não tem como riscá-lo do horizonte de eventos. E impactou a empresa em 30 bilhões. Né? É um valor relevante. Que já foi gasto uma parte, vai sair outra parte do caixa. Mas contabilmente ele foi todo provisionado. Aqui a gente só vai falar da dívida. O que a empresa fez esse ano? Já que, né, ela cortou os dividendos, diminuiu a remuneração dos executivos. Então a Vale diminuiu bastante a dívida líquida dela. Não sei se tem aqui quanto era. No ano de 2018, essa dívida líquida era quase 10 bi de dólares. Né? Hoje daria uns 45, aí, pouco menos, bilhões de reais. E ela cortou para 4,8 bi de dólares, né? Porque durante o ano ela ainda não teve todos os gastos com o Brumadinho, parou de pagar dividendos, gerou bastante caixa, que é o que a gente viu. O que aconteceu foi que a dívida líquida diminuiu. Mesmo olhando nessa perspectiva expandida, ok, conta os arrendamentos que ela tem que pagar, né, as parcelas do Refis, mais desembolsar o resto de Brumadinho, né? Lembra que foi 28 provisional, ela gastou uns 7,5, falta aqui uns 20 bi para gastar com Brumadinho e mais ainda da Samarco, da Renova lá da mina de Mariana, lá atrás. Então daria 17 bi de dólares, que é um valor relevante, dá 2 vezes o EBITDA dela atual, mais ou menos. Mas enfim, isso aqui não é dívida, né? São pagamentos parcelados, ela não vai precisar desembolsar de uma vez. Então a empresa, né, ficou com bastante dinheiro dentro do balanço. Cara, Vale é isso, né? Não mudou muito desse vídeo completo que eu comentei para vocês. Aqui tem outras informações da dívida, mas eu acho que a gente já viu tudo que tinha para ver. A Vale continua operacionalmente muito boa, né? Ela tem tudo para continuar dando dinheiro, um pouquinho menos que o terceiro trimestre, mas enfim, ainda lucrativa. O ano que foi um ano complexo, com paradas e tudo mais, gerou 30 bi de caixa. Né? Esse ano tem tudo para gerar mais, dependendo do preço do minério de ferro, claro. Mas Brumadinho aconteceu, foi um prejuízo para a imagem da empresa muito grande. Vocês viram o tanto que ela se preocupou ali, né, durante o relatório em tentar melhorar a imagem dela. Mas ela continua uma empresa excelente. Se o preço do minério continuar alto, ela vai continuar gerando bastante caixa, mais que suficiente para honrar esses compromissos. E lá para 2021 e 2022, né, ela vai ter um ganho expressivo aí, tanto das operações que estão voltando ao longo do ano, desse ano, do ano seguinte, quanto ela vai desmobilizar aquelas barragens antigas, tem novos projetos de ganho de eficiência, um pouquinho de aumento de produção. Então a Vale continua boa, só a parte operacional. É claro que todas essas barragens a montante e tal, assim, é um risco para ela. Teve Brumadinho e tudo mais. Mas operacionalmente continua uma empresa boa. E esse resultado de prejuízo do quarto trimestre, na verdade, não quer dizer nada, né? Porque boa parte dele foi não caixa e mais um pouquinho de gasto que vai ter com o Brumadinho, que meio que já estava na conta, né? Então foi isso aí, pessoal. Esse foi o resultado da Vale, um resultado ok. Né? Se for ver, operacionalmente foi bom, mas não dá para dizer que um ano de Brumadinho foi bom para uma empresa, né? Então vai ficar essa mancha negra na história da empresa. Esperamos, né? Nem estou falando como acionista, mas como cidadão, que nunca mais aconteça algo do tipo. Ok? Então essa aí foi a Vale. Muito obrigado aí a todo mundo, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.